Muito bem, gravando a segunda parte do nosso vídeo. Me perguntaram, me dá um exemplo de algo que eu calculo no IR e não calculo na CS. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vocês vêm aqui em normas. Lembra aquele link que eu dei para você, coloquei lá no site da gente? Links úteis de consulta da Receita Federal? Então, vocês vêm aqui em normas. Ó, isso é porque isso aqui tá... Deixa eu apagar isso aqui. É a Instrução Normativa 1700, pessoal. Instrução Normativa 1700. Você procura ali naquele site de normas, que eu coloquei o link lá para vocês. Tá aqui, ó, Instrução Normativa 1700. Vamos abrir. Olha que bacana o que tem nessa Instrução Normativa. Foi um verdadeiro achado e eu sempre uso fontes primárias, né, para o meu dia a dia. Não tente imprimir essa instrução normativa, ela tem 83 ou 84 páginas, tá? Da última vez que eu tentei imprimir, mas ela vive sofrendo alteração. Olha aqui no final que bacana. Eu tenho a tabela no essa aqui foi revogada, mas eu tenho a tabela, cadê? Desce, meu filho. Tá pensando aí, só um minuto, que a internet está um pouquinho ruim. Não sei se é porque eu tô gravando, se tem algum tipo de interferência. Só um minuto, tá, pessoal? Aqui, ó. Aqui eu tenho o prazo de vida útil e o percentual para calcular a depreciação fiscal. E no final, depois dessa tabela, eu ainda tenho aqui... eles colocaram como anexo. Colocaram em PDF. Que ótimo, né? Vamos lá, cadê? Só um minuto, tá, pessoal? Não acredito que eles tiram... Não. Anexo 1. Cadê? Peraí. Ué, cadê o anexo? O anexo não pode ter sumido. Deixa eu subir aqui. Porque eles teriam que ter... Deixa eu abrir, deixa eu ver se é esse. Estou achando que não é. Nossa, não acredito que eles fizeram isso. Tá aqui, pessoal, ó. Instrução Normativa 1700, anexo 1 e anexo 2. Eu só abri o anexo 1. Olha aqui, ele me diz o que, tá vendo aqui? Ele me diz o que deve ser adicionado e ele diz se é só para o IR, se é para CS, por exemplo, sim, você adiciona nos dois. E qual é a fundamentação legal, tá vendo? Então, vamos procurar um aqui que adicione um e não adicione... Aqui, ó, achei já um. Ó, o valor das despesas de aluguéis que não atenderem às condições do caput do artigo 71 da Lei 4.506 e a parcela excedente ao preço ou valor de mercado dos aluguéis pagos ao sócio ou dirigente de empresa e a seus parentes ou dependentes. Então, eu adiciono para fins de imposto de renda... mas não adiciono para fim de contribuição social. O que é essa lei aqui? Eu, empresa A, posso alugar um espaço do meu sócio, do sócio da minha empresa? Posso, desde que o valor do aluguel seja preço de mercado. Então, digamos que o aluguel do galpão, a média de mercado seja 10 mil. Eu posso alugar do meu sócio, ao invés de alugar de uma outra pessoa? Posso.
mas eu tenho que cobrar a média do mercado. Eu não posso cobrar 15 mil pelo aluguel do galpão, entendeu? E eu lançar, ele me cobra 15 mil de aluguel e eu lanço a despesa de aluguel de 15 mil e diminuo minha base de cálculo de imposto de renda. Não pode. No caso do excedente do valor de mercado, esse valor excedente eu adiciono para o imposto de renda e não adiciono para a contribuição social. Então aqui, pessoal, isso aqui é muito legal e eu uso no dia a dia. Aqui está tudo que deve ser adicionado na memória de cálculo. E no anexo 2, eu não vou abrir porque está demorando muito para abrir, no anexo 2 está tudo que deve ser excluído. E o bacana é que ele mostra para a gente se é só no IR, se é só na CS ou se é nos dois. Respondi a sua pergunta, André, respondi a sua pergunta? Sim? Então, eu uso no dia a dia, recomendo que vocês consultem, tá? Essa instrução normativa na prática para vocês saberem aí o que a gente deve adicionar ou excluir da memória de cálculo, tá? Bom, vamos voltar lá para o nosso lucro real, para o nosso exemplo. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quando eu mostro aqui o Excel, vocês conseguem enxergar bem o Excel? Só abrindo a tela grande, tá? Pera aí, então, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui no compartilhamento de tela para ampliar. Ah, tá. Quando você tira a minha imagem do vídeo. Mas não precisa ficar me vendo enquanto eu mostro mesmo o Excel. Vocês não precisam me ver, né? Vocês só precisam escutar a minha voz falando aí como é que faz. Sim, só meu bate-papo, mas aí a gente dá um jeito depois de fazer as perguntas, abre espaço para vocês. Não tem problema nenhum não, tá? Bom, conseguiu entrar, Elizabeth, na aula que você quis dizer? Bom, então vamos lá. O pessoal que tiver aí não estiver conseguindo visualizar direitinho, fecha a parte de vídeo aqui, ó. A minha parte de vídeo em que eu apareço para ampliar a tela do... tudo bem. Para ampliar a tela aí do Excel para vocês conseguirem visualizar melhor, tá? Então, voltando aqui para nossa cálculo de lucro real. Esse cálculo, ele é o balancete de suspensão ou redução, tá? Então, vocês entenderam bem qual é o conceito de adição e qual é o conceito de exclusão para o lucro real? Por que eu adiciono? Por que eu excluo? Alguém tem alguma dúvida relacionada a isso? Que as coisas só vão se complicando, a gente vai aumentar o grau de dificuldade. Tatiane compreendeu também. Alguém tem alguma dúvida? Não? Tá. O Aparecido também entendeu. Muito bem. Então, vamos em frente, Viviane, isso mesmo. Então, vamos lá. Mostrando aqui para vocês... Essa forma de calcular aqui, de adição, exclusão, compensação, ela é no balancete de suspensão, redução. Uma empresa, ela pode ser obrigada ao lucro real. Aí você pensa assim, mas então se ela está obrigada ao lucro real, eu não vou fazer nenhum planejamento tributário? Vai. Vai porque você tem que analisar se suas despesas são dedutíveis, se elas são indedutíveis. Você vai analisar se você tem prejuízo fiscal, se você tem crédito tributário. E outra, você vai ter que olhar, por exemplo, se você vai fazer lucro real anual ou lucro real trimestral. Por quê? Porque nós temos duas formas de calcular o lucro real: anual
E aí tem gente que acha que só porque é anual você vai calcular uma vez ao ano, e não é, você tem as antecipações mensais. E o lucro real trimestral, que é quando eu pego o trimestre para fazer o meu cálculo. Então, eu tenho aqui, deixa eu abrir aqui para vocês, deixa eu colocar aqui, lucro real, depois eu disponibilizo essa planilha de Excel se vocês quiserem. Lucro real, então eu vou colocar aqui, lucro real trimestral. Então, eu vou pegar aqui, eu vou copiar isso aqui, que é um conceito geral que a gente está usando, e vou levar para lá, mas eu vou fazer os 4 trimestres com vocês, né? Porque eu quero que vocês aprendam bastante e saiam daqui sem dúvida nenhuma. Então, tá bom. Eu tenho aqui o meu trimestre, deixa eu diminuir aqui para a gente conseguir enxergar tudo junto. Será que eu consigo mover isso? Não. Muito bem, pessoal. A gente está aqui com o lucro real. Então, 80 mil. Deixa eu só repetir aqui. Então, eu tenho aqui o meu LALUR, que é do meu imposto de renda. Deixa eu colocar aqui. E esse aqui é o meu primeiro trimestre. Muito bem. Primeiro trimestre eu peguei ali a minha apuração de janeiro, tá? De janeiro a março. E fiz a minha DRE, tive 80 mil de lucro. Calculei as adições, que são as minhas despesas indedutíveis. Excluí as minhas receitas não tributáveis, cheguei no meu lucro antes da compensação. Não tem nenhuma compensação a fazer, chegou o lucro real, aplico a alíquota do imposto de renda, aplico a alíquota do adicional, cheguei aqui ao total. Detalhe importante, como nesse exemplo eu estou calculando o lucro real trimestral, a minha dedução não é de 20 mil, é de 60 mil. Por que 60 mil? Porque é um trimestre. Se é 20 mil ao mês e é um trimestre, são 3 meses, 3 vezes 20 mil, 60 mil. Então, eu vou pegar essa base de cálculo aqui, tirar 60 mil, vai sobrar 7.200, sobre esse excedente, eu vou calcular o imposto de renda adicional. Fiz o primeiro trimestre, vamos fazer o segundo trimestre. Segundo trimestre não foi um bom trimestre, por nosso exemplo. E aí eu tive um prejuízo contábil. Ou seja, eu tive um prejuízo contábil no valor de 40 mil. E aí, eu vou... Prejuízo contábil. Aí eu pergunto para vocês, só porque eu tive um prejuízo contábil, eu não tenho imposto de renda para calcular? Eu já posso dizer que eu não tenho imposto de renda nem contribuição social para calcular porque eu tive um prejuízo contábil? Enquanto vocês pensam aí, responde só um minuto, pessoal, que eu tô com alergia muito forte, eu vou ter que lavar o nariz, só um minuto. Mas respondam, por favor, se você se você deve calcular o imposto de renda ou se você não precisa calcular porque você teve prejuízo contábil. Muito bem, desculpa ter que sair para
mas é porque a alergia é complicado. Bom, o pessoal está dizendo que é preciso calcular. Isso mesmo, é preciso calcular. Então, por quê? Porque eu tive um prejuízo contábil. Ele não é um prejuízo tributável, ele não é um prejuízo fiscal. Ele não é a base negativa de CSLL. Então, aqui eu estou dando exemplo do imposto de renda, tá? Então, eu tenho aqui um prejuízo de 40 mil, né? Aí, digamos que eu não tive multa de trânsito esse mês, mas eu dei 3 mil reais de brinde, eu tive 700 de despesas não necessárias à minha atividade e a minha alimentação dos sócios foi de 1.200 no mês. Na minha equivalência patrimonial, eu só tive 5 mil, foi um mês fraco para todo mundo, então eu só tive 5 mil de lucro. O que eu tenho aqui na minha base de cálculo? E às vezes o aluno em sala de aula ele erra, mas ele erra a matemática, ele não erra a contabilidade. Muito bem, olha só. Menos 40 mil mais 4.900 dá quanto? Dá 40 mil. Vamos fazer aqui. 40 mil menos. Ué, o que houve aqui? Beleza. Eu vou pôr só aqui. 40 mil menos 4.900 dá menos 35.100. Muito bem. Menos 35.100 mais... Não, menos 5 mil dá quanto? É porque somou aqui, peraí. Menos 40 mil mais 4.900 dá menos, olha aqui o cantinho, menos 35.100. Menos 35.100 menos 5 mil dá os 40.100. Cuidado que a exclusão é um sinal negativo, a adição é um sinal positivo. Então é aquela regrinha da matemática. Mais com mais dá mais, menos com menos dá mais com menos dá menos com menos dá menos. Pois bem, agora eu tive um lucro antes da compensação de menos 40.100. A pergunta que eu faço para vocês agora: eu tenho imposto de renda para calcular? Eu tenho base de cálculo para calcular meu imposto de renda? Não. Muito bem, Viviane. Não, Aparecido também disse que não. Então, vamos voltar lá para o nosso cálculo. Quando esse resultado aqui, olha só, eu tive lucro contábil, eu fiz as adições, eu fiz as exclusões e cheguei a um resultado negativo. Lucro antes da compensação ele é negativo. Ele, no imposto de renda, eu chamo de prejuízo fiscal. Na contribuição social, eu não chamo de prejuízo fiscal. Tem muita gente que chama tudo de prejuízo fiscal, não é isso. Na contribuição social, eu chamo de base negativa de CSLL. Então, o que é o meu prejuízo fiscal e a base negativa de CSLL? É quando eu tenho o meu lucro contábil, eu faço as adições e as exclusões determinadas pela legislação tributária e depois desses ajustes eu tenho um resultado negativo na base de cálculo. É isso que eu chamo de prejuízo fiscal e eu chamo de base negativa de CSLL. Ficou claro para vocês essa questão do prejuízo fiscal? Alguém tem alguma dúvida? Fale agora ou cale-se para sempre, que essa é a nossa última videoconferência. Depois, só pelo fórum. Alguma dúvida do que é o prejuízo fiscal? Todo mundo conseguiu entender? Tem alguma dúvida? Ok, sem dúvidas. Sim, eu vou mostrar agora. Viviane, primeiro eu mostrei para vocês como é que surge um prejuízo fiscal. Aí agora eu vou mostrar para vocês como é que usa o prejuízo fiscal, tá bom? Mas vamos lá, é o nosso próximo passo. Olha só, então eu tive um prejuízo fiscal, vou apagar aqui, vocês já sabem o nome, muito bem. Não tenho aí valor de compensação e eu repito aí o meu resultado, né? Porque ele está negativo. Tive um prejuízo fiscal.
Digamos que no terceiro trimestre eu tive um resultado bom de novo. Eu tive 120 mil. Aliás, vamos colocar um resultado menor para não dar adicional. Eu tive 70 mil de lucro no segundo trimestre. Aí nas minhas adições, eu voltei a ter uma multa de trânsito de R$200, eu não aprendo, não consigo dirigir direito. Nos brindes eu gastei 4.500 com brinde, com meus clientes. As despesas não necessárias à minha atividade eu gastei 600. A alimentação dos sócios eu gastei 900. Sócios comeram menos esse trimestre. Na minha equivalência patrimonial também foi um mês melhor, lá 10 mil. Minha base de cálculo, 62. Ah, não, eu queria uma base de cálculo menor. Ah, não, vai dar. 66.200. Pois bem, estou calculando o lucro real trimestral e cada trimestre é definitivo, tá? Cada trimestre é definitivo. E a legislação tributária, ela me diz o seguinte: eu posso, no lucro real trimestral, compensar prejuízos fiscais de trimestres anteriores ao que eu estou calculando ou de anos anteriores ao trimestre que eu estou calculando. Aqui nesse exemplo, não disse em momento algum que ele tinha prejuízo fiscal de outros anos. Mas eu sei que no segundo trimestre eu tenho 40.100. Quanto que eu posso compensar? Eu não tenho uma base de cálculo de 66.200? Eu posso compensar até 30% dessa base de cálculo. Então, eu pego 66.200 vezes 30%, chego a 19.860. Diminuo o meu lucro antes da compensação pela compensação. E qual é a minha base de cálculo no terceiro trimestre? 46.340. Ok? Detalhe importante, senhores. 30% de 66.200 é 19.860, tá? Mas se eu tivesse só 10 mil de prejuízo fiscal aqui no segundo trimestre, quanto que eu compensaria aqui no terceiro trimestre? Pessoal, quanto que se no segundo trimestre eu tivesse 10 mil de prejuízo fiscal, quanto que eu compensaria aqui no meu terceiro trimestre? O total do prejuízo anterior, você diz o quê? 10 mil? Isso! Somente, perfeito, Aparecido, somente 10 mil reais. Por quê? Porque a legislação diz o seguinte: eu posso compensar até 30% da base de cálculo, desde que eu tenha saldo para isso. Se eu não tenho 19.860 de prejuízo fiscal, posso compensar o que eu não tenho? Não. Não posso compensar o que eu tenho. O que eu não tenho. Ok? Então, eu compensei aqui 19.860, cheguei na minha base 46.340. Esses 46.340, o que eu vou fazer aqui? 15% sobre os 46.340. E aqui, olha só, a minha base de cálculo ultrapassou 60 mil no mês? Não. Então, eu não tenho imposto de renda adicional nesse mês. Eu só tenho os 15% na minha base de cálculo. Todo mundo conseguiu entender por que eu não tenho imposto de renda adicional? Todo mundo conseguiu entender por que eu não tenho imposto de renda adicional no terceiro trimestre? Alguém não entendeu? Então vamos perguntar diferente. Alguém não entendeu?
Pessoal, a gente pode seguir em frente. Sim. Ok, Viviane, então vamos em frente. Muito bem. Então eu tenho aqui, não tem imposto de renda adicional. Vamos chegar no nosso quarto trimestre. Quarto trimestre. No quarto trimestre eu já tive um semestre bom, um trimestre bom. E aí eu tive 110 mil de lucro. Olha que beleza. A minha multa de trânsito, eu só tive R$300 de multa. Eu tive um brinde aí. Final de ano eu dou muito brinde, eu tive 12 mil de brinde. As despesas não necessárias eu gastei um pouquinho a mais. A alimentação dos sócios, eles foram lá para as comemorações de fim de ano, né? Gastaram R$1.500. Olha que beleza. Vou tirar um zero aqui. E a minha equivalência patrimonial, eu tive 25 mil de equivalência patrimonial de lucro que eu recebi de outra empresa. Muito bem. Cheguei aqui ao meu lucro antes da compensação de 99.600. Vamos para a parte B? Na parte B do Lalu é onde eu controlo as minhas diferenças temporárias e é onde eu controlo o meu prejuízo fiscal. Na parte B do Lalu, o que eu tenho aqui? Eu tenho saldo inicial, débito, crédito e saldo final. Meu saldo inicial, então eu tenho aqui o primeiro trimestre, parte B, qual é a conta que eu estou controlando aqui nesse exemplo? Prejuízo fiscal. Estou calculando imposto de renda. Então, peraí, deixa eu colocar aqui. Conta, prejuízo fiscal. Primeiro trimestre. Agora vocês vão me ajudar a preencher isso aqui. Vocês estão muito quietos, né? Então a gente tem que ter participação, vocês vão colaborar comigo. Quarto trimestre. No primeiro trimestre, qual é o meu saldo inicial, pessoal? Que bom, Caio, que você está me ouvindo. É porque, na verdade, eu vejo o pessoal... Tem uma orelhinha para quem está ouvindo e para quem está com o microfone ligado eu vejo o microfone ligado e para quem está com o microfone cortado eu vejo o microfone cortado, entendeu? E o seu não aparece símbolo nenhum, por isso que eu achei que você não estava me escutando. Mas que bom, você está me escutando, então tá tudo bem. Pessoal, me ajuda aqui. No primeiro semestre, saldo inicial de prejuízo fiscal, eu tenho algum saldo? Se tenho, qual é o meu saldo? Não tem saldo, saldo zero. Muito bem. 2 já me responderam. Muito obrigada pela participação. Saldo zero. Eu tive prejuízo fiscal no primeiro trimestre, pessoal? Tive prejuízo fiscal? No primeiro trimestre do nosso exemplo? Não. Muito obrigada, Aparecido. Não tivemos. Então, não tenho débito, não tenho crédito, o saldo final permanece zero, nem precisava fazer esse controle. O saldo final do primeiro trimestre é o saldo inicial do segundo trimestre. No segundo trimestre, eu tive um prejuízo, obrigada, Camila, eu tive um prejuízo de 40.100. Então, eu vou registrar esse prejuízo aqui na minha parte B. Não usei nada desse saldo, então meu saldo final qual é? 40.100. Por que eu lançar débito? Senhores, a natureza do prejuízo ela é devedora. E o prejuízo, você concorda que o prejuízo ele diminui meu lucro? Se ele diminui meu lucro e o meu lucro tem natureza credora, o prejuízo ele é devedor. Então, eu tenho um saldo final no segundo trimestre de 40.100. Esse saldo final do segundo trimestre é o saldo inicial do terceiro trimestre. No terceiro trimestre, eu não usei
19.600? Eu tive prejuízo? Não. Eu usei algum valor? Sim. Quanto? 19.860. Então, qual é o meu saldo final? É o meu saldo inicial menos o que eu usei de saldo final. Ok? Muito bem. E aí, o meu saldo inicial do quarto trimestre é o saldo final do terceiro trimestre. Por que eu estou fazendo esse controle? Porque aqui eu não tive valor positivo a tributar. Se eu tive valor positivo a tributar, eu poderia compensar até 30% da base. 30% é 29.880. A pergunta que eu faço para os senhores é: qual é o valor da minha compensação que eu tenho que colocar aqui na memória de cálculo no quarto trimestre? Alguém me diz? Deixa eu abrir o Excel de novo para vocês verem. Qual é o valor? Eu posso compensar até 30% dessa base, que é 99.600. E eu quero saber, 30% é 29.880, eu quero saber quanto que eu vou compensar nessa memória de cálculo. Somente, obrigada Viviane, obrigada Camila, 20.240. Perfeito o entendimento de vocês. Eu poderia compensar até 29.880. Mas eu não tenho esse saldo de 29.880, então eu vou colocar 20.240. Ok? 20.240, a minha base de cálculo é 79.000. Eu já vi aqui que ultrapassou os 60.000, correto? Então eu vou calcular 15% sobre a base de cálculo. E depois o que eu vou fazer? Eu vou pegar a base de cálculo, ó, olha aqui para minha função. Vou pegar a base de cálculo menos 60.000, aí vai dar 19.360. Sobre esses 19.360 eu aplico a alíquota de 10%. Calculei meu adicional, tem aqui o meu imposto de renda total. Então, quanto que eu usei aqui? Eu usei 29.240, eita, 29.240. Qual é o meu saldo final de prejuízo fiscal? Opa, é no crédito. Qual é meu saldo final de prejuízo fiscal no quarto trimestre? 0. Por quê? Porque eu usei tudo que eu tinha de saldo. Prejuízo fiscal prescreve? Não. Se você tiver um prejuízo fiscal do ano 2005, você ainda pode usar esse prejuízo. Desde que você tenha declarado na declaração de imposto de renda da empresa, desde que a Receita saiba que esse prejuízo existe, você pode usar até esse saldo acabar, ele não prescreve, tá? Então, eu tenho aí um prejuízo fiscal que não prescreve, mas a Receita não deixa que eu atualize pela Selic do mês, tá? Então, se é 80.000 em 2005, eu continuo com 80.000 agora em 2019. Não é permitido a atualização da Selic sobre este valor. E essa é a única forma que eu posso calcular o meu lucro real trimestral. Então, eu tenho aqui, calculo cada trimestre separadamente, faça minha DRE, vamos voltar lá, fazer um resumão. Faça a minha DRE, pego o meu resultado operacional aqui antes da provisão, trago para o meu LAIR, e eu faço isso trimestralmente, faço as adições e as exclusões de acordo com a legislação tributária, chego ao meu lucro antes da compensação, compenso se for o caso e chego ao meu lucro real no caso do imposto de renda. Calculo meus 15% sobre a base, se ela for positiva, se ela for negativa eu não tenho nada para pagar, e verifico se a minha base ultrapassou 60.000. Quando ela ultrapassa, eu calculo o adicional. Isso é o balancete de suspensão e redução. É dessa forma que a gente calcula na vida real o lucro real trimestral. O prejuízo fiscal eu controlo aqui na parte B, esse cálculo aqui é parte A. Eu controlo o prejuízo fiscal na minha parte B. E é isso, pessoal, para lucro real trimestral. Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida em relação ao lucro real trimestral.
Todo mundo entendeu? Posso passar a prova agora que todo mundo faz? Fala a prova, o pessoal fica meio assim, né? Ficou bem claro, Viviane? Que bom. Viviane, você acha que você conseguiria fazer lá o estudo de caso? Você já tentou fazer antes dessa explicação? Você acha que depois dessa explicação você consegue fazer o exercício do estudo de caso? Sim? Todo mundo consegue fazer? Alguma dúvida? Como foi encontrado o valor da compensação? Então, Caio, aqui no segundo trimestre a gente teve um prejuízo. Esse prejuízo, a legislação, ela permite que eu compense esse prejuízo em trimestres posteriores e se sobrar saldo até dos anos seguintes, porque esse prejuízo não prescreve. Então, eu tive 40.100 no segundo trimestre. Eu registro aqui na minha diferença, no meu controle de diferença temporária, os 40.100. Eu usei 30% aqui, porque a base de cálculo é 66.200, 30% dessa base de cálculo é 19.860. Então, eu informo aqui no meu controle que usei uma parte do prejuízo do segundo trimestre e ainda me sobrou 20.040. No terceiro trimestre, quanto que eu poderia compensar? Eu poderia pegar o 99.000 vezes 30%. Só que eu não tenho 29.880, eu só tenho quanto? 20.240. Então, eu pego só 20.240, que é o que eu tenho, e abato da minha memória de cálculo e chego na base de cálculo que eu vou calcular o imposto de renda e a contribuição social. Lembrando que essa mesma estrutura aqui se aplica à contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL. O lucro antes da compensação, a compensação, é o mesmo raciocínio, tá? O mesmo raciocínio que eu uso no LALUR, eu uso no LACS. Consegui te explicar, Caio? Oi, Elizabeth. Sim, vai ficar disponível porque eu fiz uma gravação de meia hora, já pausei, já testei, tá gravado direitinho. E agora eu vou fazer um segundo corte, porque já tem 40 minutos que eu tô falando de novo, né? E aí eu vou fazer o segundo corte para explicar, voltar no terceiro vídeo, na terceira parte, falando de lucro real anual, tá bom? Então, lucro real trimestral, como eu calculo? Balanceio de suspensão, é dessa forma aqui que eu vou calcular, que eu mostrei para vocês passo a passo. Eu vou liberar o vídeo e logo abaixo do vídeo eu vou colocar esse Excel para quem for assistir o vídeo depois e acompanhando aqui no Excel, porque talvez não veja direito, veja no Excel o que eu fui fazendo aí ao longo do vídeo. Eu só preciso, antes de cortar esse vídeo, eu preciso saber se vocês têm alguma dúvida em relação ao lucro real trimestral, porque agora eu vou falar do lucro real anual. Alguém? Nenhuma dúvida? Não, nenhuma dúvida? Todo mundo está conseguindo entender ou eu estou falando rápido demais? Alto demais, eu sei que eu falo bastante alto. Eu tento diminuir um pouquinho, mas eu me empolgo e vou falando alto. Meus vizinhos devem estar tendo aula de lucro real também. Por enquanto, tranquilo. Ok. Tá bom, Viviane, vamos em frente. Ótima sua pergunta, Aparecido. Se no ano seguinte eu optar pelo lucro presumido e no segundo ano voltar para o lucro real, posso utilizar o prejuízo fiscal? Sim. Você teve prejuízo fiscal em 2010, passou 5 anos no lucro presumido. 2016 voltou para o lucro real. Você pode voltar lá atrás e pegar o prejuízo fiscal de 2010 e usar? Sim, desde que você tenha declarado no imposto de renda da empresa de 2010 esse prejuízo fiscal.
Mais alguma outra pergunta? E isso vale tanto para o lucro real trimestral quanto para o anual. Prejuízo fiscal, desde que você tenha declarado no imposto de renda, você pode usar a qualquer momento. Não importa se você foi para o Simples Nacional, para o lucro presumido. Quando você voltar para o lucro real, você tem direito à utilização desse prejuízo fiscal, porque ele não prescreve. Alguma outra dúvida? Vocês querem que eu dê um tempo para vocês pensarem? A Viviane já falou, vamos em frente. Calma, Elizabeth, eu sei que você perdeu a primeira parte, mas hoje realmente está gravado e eu consigo postar para vocês. Então fica tranquila que hoje vocês não vão ficar na mão, tá bom? Tá gravadinho, já testei, tá, vai dar tudo certo, tá gravado já. Já tô cortando a segunda parte para não ficar muito grande e nem para correr o risco de acabar a internet, acontecer alguma coisa e a gente não conseguir gravar mais, entendeu? Por isso que eu tô fazendo assim em parte. Mais alguém? Não? Muito bem, pessoal. Vou fazer o corte então da parte 2. Volto na parte 3 já falando de lucro real anual.